que você quer ser quando crescer? Essa pergunta tão clichê nos acompanha desde pequenos. Ela nos desafia, ainda bem novos, decidirmos que profissão seguir. Decisão ou resultado dessa pressão, a verdade seja dita, a quem nunca descubra que resposta cabe para si e mude de profissão tantas vezes seja possível ou necessário para viver do que se gosta de fazer. Hoje a nossa conversa é sobre mudar de profissão. Com a gente aqui no estúdio, a Renata Bucair, coach e facilitadora de treinamentos na área de desenvolvimento pessoal, Cristiana Paz de Lima Antunes, terapeuta holística e corporal formada em Direito, e Rafael de Andrade da Cruz, fotógrafo profissional e funcionário público. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Queria saber que com vocês, duas trabalham também como coaches, as duas têm isso em comum, né? Como é que é isso no Brasil? Funciona isso no Brasil? Muda-se muito de profissão? Se eu começar com a Renata, muda-se muito de profissão no Brasil? Olha, eu tenho observado que sim, é uma tendência. Eu mudei de profissão tem mais ou menos 3 anos e eu observo que cada vez mais, e não tem muita idade, não é só jovem, quem está se aposentando tem essa ânsia de estar buscando algo para contribuir. Eu acho que essa é uma necessidade nova. A parte financeira deixou de ser só o básico, né? As pessoas querem mais, né? Querem descobrir seus talentos, querem deixar algo na sociedade. E você ter mudado de profissão te estimulou a ser coach hoje? Sem dúvida. Como é que foi isso? Você mudou de profissão e acabou caindo para esse universo de auxiliar quem quer mudar também? Sim, na verdade o meu processo veio daí. Eu me formei em economia mas eu sempre tinha uma incomodidade muito grande, assim, era algo que eu tinha trabalhos bem interessantes, carreiras, assim, promissoras, mas era um incômodo, eu diria que eu costumava chorar até, de noite, eu chegava, ai meu Deus, não é nada disso, alguma coisa está errada comigo e tal. Foi quando eu comecei a passar por um processo de autoconhecimento, de busca, passei por uma busca, eu ia buscar. Então eu pedi apoio terapêutico, tive um ano sabático, fiz... Refletir é preciso, né? Agora deixa eu trazer aqui para a Cristiana. Cristiana, você foi do direito para uma área super holística, né? Isso. Como é que foi essa transformação? Foi uma transformação bem significativa na minha vida, né? E contundente também. Eu saí de uma área completamente clássica, né? Um advogado, eu trabalhava em multinacional com direito empresarial, tive oportunidade de ir para fora do país com isso, sempre no mundo corporativo, aquela coisa do grande capitalismo, né? De você promover um império, você participar daquela grande equipe, e chegou um momento que isso realmente não foi incompatível com a minha pessoa, com a minha essência, com os meus projetos futuros de vida. E passei a observar muito mais quem eu era e verificar que as coisas que estavam acontecendo na minha vida, que estavam me gerando insatisfação, tinham como foco, né, como motivo, a minha insatisfação profissional. E aí eu criei um projeto, né, que eu chamo ele de Demita-me. E eu, aos poucos, esse nome, inclusive, é um nome que vai ser muita coisa ainda pela frente, vocês ainda vão ouvir falar dele. E eu criei esse auto-coaching, né, como a Renata falou, para que eu pudesse, a partir do meu autoconhecimento, fazer uma transformação de carreira. E eu não conhecia o coaching ainda nessa época, eu fiz sozinha, então foi um processo mais difícil, mais doloroso e menos profissional. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão do coaching que vocês duas trazem, mas antes eu queria ouvir o Rafael. Rafael, fotógrafo uma vez para sempre fotógrafo, né? Você hoje é funcionário público, mas ainda traz com você essa profissão anterior? Na verdade, assim, eu fui parar na fotografia porque eu fui primeiro para o jornalismo. Eu fazia faculdade de jornalismo e na faculdade me interessei por fotografar. E eu já estava mais ou menos trabalhando no jornal, então eu falei, bom, vou tentar ir para essa área e fui. E fiquei nisso, acho que uns 10, 12 anos, né? Passei por maior parte dos jornais do país e tal. Só que em algum momento você enxerga que tem que mudar alguma coisa. E eu, particularmente, continuo fotografando, mas não é a minha rotina. Assim, eu fotografo muito com telefone hoje em dia, muito mais do que com câmera. E também porque o que aconteceu? Eu resolvi fazer uma outra faculdade, fui fazer economia, onde ela estudou. E aí, assim, você fica sem tempo, né? Você trabalha, você faz faculdade, você não tem muito tempo para outra coisa que não seja, sei lá, um mínimo lazer, assim. E aí foi ficando difícil. Eu, hoje em dia, fotografo muito pouco.
Mas qual foi o estalo, assim, que te deu para você falar, opa, vou mudar de profissão? Então, assim, diferente delas, eu acho que a coisa veio mais de dentro. No meu caso, o que eu entendi é que o mercado estava mudando muito rápido e que eu talvez não tivesse tanto interesse de continuar num mercado que parecia não ter muito interesse em manter os profissionais que estavam no mercado. Ou seja, assim, eu vi os salários, eu vi quantas pessoas estavam ganhando, a quantidade de pessoas que estavam sendo demitidas. E uma hora eu falei, olha, eu não posso não ter um plano de reserva, não posso não ter um paraquedas aqui, caso alguma coisa aconteça. Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu saí do último jornal que eu trabalhei, eu comecei a pensar, bom, posso continuar trabalhando freela e tal, mas eu preciso ter um investimento para mim. Aí que eu comecei a pensar, bom, posso fazer outra faculdade, posso fazer um mestrado, mas como eu tinha feito jornalismo, eu pensei, não, vou fazer uma outra faculdade, eu acho que eu tenho que mudar bem, assim. E aí acabei escolhendo economia, aí fui voltar a estudar, e aí, ao mesmo tempo que estava fazendo vestibular, porque eu tive que fazer vestibular de novo, eu fui estudar para concurso, então foi meio junto, assim. Acabou se encaminhando, né? Até porque hoje em dia, na área que eu trabalho, ela não tem nada a ver com a minha área de formação original, assim. Eu trabalho numa área que cuida de contrato, de processo administrativo, que não tem, assim, tem zero relação com o que eu fazia antes. Era muito diferente de você acordar de manhã, entrar num carro de reportagem e passar 10 horas na rua, né? É outra dinâmica, né, na verdade, Total, Rafael. até você ficar 4 horas sentado numa cadeira, para mim é uma experiência inédita, assim, de trabalho. Eu quero assim. saber se você gosta, tem prazer nisso hoje? Tenho. Ou a fotografia te trazia mais e você foi buscar esse por outros motivos? Eu acho que você sempre tem opções, assim, você pode fazer muito uma coisa que você gosta muito e aquilo te não é prazer, mas é o que um amigo meu falava, assim, você não precisa que a coisa que você mais gosta seja o que você trabalha, né? Às vezes a estabilidade também dá muito prazer, né, Rafael? Pois é. Mas, Com assim, certeza. por lá, não. Acho que até porque eu não tenho muita vontade de ficar ali muito tempo. Eu tenho vontade de estar ali, resolver minha faculdade e tal, e começar a me encaminhar para uma área de mais pesquisa, de outras coisas, assim, porque não faz muito sentido também você fazer uma outra faculdade e parar numa área que não tem nada a ver com o que você estudou. Então, assim. temos duas coaches aqui que podem te ajudar. Agora, antes, eu queria mostrar para vocês, a gente foi para a rua, ouviu o que a população acha disso e se alguém ali já mudou de profissão, vamos ver o que a gente trouxe. Você trabalha com o quê? Professor de educação física. Já trabalhou com outra coisa? Já. Com o que você trabalhava? Eu trabalhei em escritório antes de fazer a faculdade de educação física. Já pensou em mudar de profissão? Não, por enquanto não. Essa decisão foi com 40 anos, então dizem que é a crise dos 40, né? Foi muito difícil e confesso que até hoje ainda penso em mudar de profissão. Foi uma decisão mudar para conhecer novos ares e me identifiquei muito com a área e estou até hoje me saindo muito bem. Eu estou tendo que mudar devido às dificuldades do mercado, né? Tem que ter, né, alguma coisa lá do fundo que te faça seguir em frente, senão você acaba desistindo mesmo. É um encontro. Acredito que sim. Sentiu alguma insegurança em algum momento, algum medo? No início a gente fica, né, naquela questão de saber se vai dar certo ou não. Mas graças a Deus está correndo tudo bem. O ser humano tende a não mudar, né? Um certo medo da mudança, né? Mas já me foi ensinado que mudar é bom. Então, estou aceitando como uma boa coisa para a minha vida. O que você diria para alguém que está ali inseguro, alguns passos para poder acertar esse caminho? Primeiro tem que ter certeza daquilo e ouvir o coração, e não olhar para trás. Muda agora, porque se deixar o tempo passar, pode ser tarde, né? Tem idade certa, idade ideal para trocar de profissão? Não tem. Eu acho que, inclusive, a gente tem que fazer faculdade com uns 30, 35 anos, que é quando a gente tem uma noção, né? Qual é a sua perspectiva nessa nova profissão? São boas, sabe? Eu estou mexendo com um negócio que eu nunca imaginei mexer, não entendia nada do negócio e estou até começando a gostar, entendeu? Parece que tem um futuro aí. Arrisca, que se você ficar em cima do muro, você não vai saber se vai dar certo ou não. Acredite, né? Mudar é bom. Mudar é bom, é muito bom, né? Gente, o que vocês trazem para vocês dessas falas todas? Seria ótimo fazer faculdade aos 35, porque é por acaso o que eu estou fazendo. Eu estou com 34, comecei a faculdade com 32, então estar fazendo faculdade agora é muito diferente de quando eu fiz, quando eu tinha 19 anos. Com certeza. Né? Até o nível de interesse na faculdade é outra coisa. O problema é que, assim,
que eu ia fazer entre os 19 até agora, né, 16 anos. Eu teria que mudar toda uma cultura, né? Teria que mudar uma cultura. E eu acho que poderia ser uma cultura, né? Vamos viajar um pouquinho, de autoconhecimento, de experiência, de trabalhar, é o que eu costumo falar, de autoliderança. Trazer o indivíduo para a audácia, para saber que é possível acertar, errar, é a mesma coisa, acertar, errar é relativo, né? Depende da ótica que você enxerga, mas hoje em dia não é realidade. Isso eu acredito que poderia ser incluído nas escolas, na formação mesmo da criança, do jovem, dar mais desenvoltura para que ela consiga descobrir os seus potenciais e as suas habilidades e permitir que o ser humano, que as crianças, né, que o início da vida a pessoa descobrisse de uma forma mais clara e mais objetiva de que na vida não existe só uma colocação, a voz da sociedade, o efeito manada, a necessidade de você seguir um perfil, um padrão, que você pode pensar fora da caixa e ser feliz, que você tem que ver onde você tem o seu coração, a sua alma, a sua vontade, a sua satisfação pessoal e que isso também tem que ser bem visto, independente do setor em que você venha a trabalhar e a exercer alguma profissão. Isso dá autoestima, isso dá postura, isso dá empoderamento na pessoa, e isso não ajuda só na questão profissional, ajuda na questão de vida, né? Ajuda ela a ter postura na hora de escolher um relacionamento, na hora de definir uma situação, na hora de cuidar dos seus filhos no futuro, e eu acho que a nossa sociedade peca muito nisso. Ela padroniza, ela rotula demais, e as pessoas são obrigadas praticamente a seguir perfis, a seguir padrões, a seguir efeitos como ondas sociais. Isso não necessariamente se enquadra com todos os perfis. Com certeza. Agora, Renata, existe idade certa? Ou você percebe essa crise que foi citada ali dos 40? Não, eu acho que a gente não controla isso. Por exemplo, no meu caso, existia uma linha mestra de trabalho que desde vamos dizer assim, dos 15 anos já falava comigo, que é essa linha do autoconhecimento, de trabalhar meditação, auto-coaching. Eu era coach das minhas amigas, eu era às vezes coach do meu chefe, eu nem sabia que isso existia, mas já estava ali na minha essência. Mas o medo falava mais alto. E a gente vai falar de medo, eu vou segurar você, porque eu acho que a questão do medo e de como é que você canaliza esse medo para fazer a mudança com segurança, né? Eu acho que talvez seja esse o caminho, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental e eu quero ouvir de vocês, as experiências de vocês. No programa de hoje a gente está falando sobre mudar de profissão e o intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta conversando sobre mudar de profissão. Comigo aqui no estúdio, o Rafael, a Renata e a Cristiana. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando de um ponto fundamental que é o medo, né? O medo de que alguma coisa dê errado. Teve medo em algum momento, Rafael? Olha, acho que o principal entrave assim, para mudar de área totalmente não foi exatamente medo, não. Pelo menos não medo assim de ficar sem salário ou ficar desamparado, assim, eu fiquei mais preocupado em o que eu ia fazer, porque assim é um pouco como a escola, né? Na escola você entra e o cara te fala assim, ó, você vai do ponto A para o ponto B. O que acontece ali naquele meio de caminho ninguém sabe. Então para mim mudar de profissão foi um pouco isso, ó, você está no ponto A, você tem que ir para o ponto B. Como é que você vai fazer? Você tem que achar um caminho. Planejamento? Você tenta planejar, mas assim eu acho que para quem trabalha, por exemplo, na minha experiência, trabalhando em jornalismo, trabalhando com fotografia, planejamento é uma coisa muito difícil, porque o mercado é estranho, porque você nunca sabe o que está acontecendo muito bem, e eu peguei uma época muito de transição. Principalmente eu peguei o começo da transição da fotografia de filme para o digital e depois peguei uma época de transição do formato dos jornais, dessa coisa da plataforma. E aí o que acontece? Você não tem muito como planejar. Eu, pelo menos, cheguei para mim e falei, olha, ou você vai continuar mais 10 anos não fazendo nenhum investimento em você, ou você vai fazer esse investimento agora, aproveitando que tudo calhou e parece que tem um espaço para fazer então, isso. Né? O medo de ficar ali parado no mesmo lugar também é um medo que produz um avanço, talvez, não? Eu tinha um amigo que falava isso, você é muito corajoso de trocar de profissão. Eu falava, cara,
tem uma diferença entre coragem e desespero. Eu tô quase no desespero porque eu tô vendo que esse mercado vai se desfazer de alguma forma e eu talvez não tenha trabalho daqui a um tempo, sabe? Como é que vocês veem isso na rotina de vocês, eu tô achando meninas? interessante porque o homem é tudo mais simples, né? Eles são bem mais simples. É bem mais objetivo, é pragmático. Comigo foi emocional puro. Eu mergulhava naquela emoção e vivia aquela coisa toda. Quanto tempo durou essa emoção abundante, assim? Então, Tomar a decisão. Quanto tempo? Rapaz, vai ter uns 3 anos. Porque é um processo, né? Então, assim, meu primeiro empregador, eu já estava ali buscando, né? Já estava, enfim, vivendo a minha carreira dentro da empresa, mas com um bichinho falando, acho que você não nasceu para fazer isso. Esse bichinho que eu acho que às vezes os homens não dão tanta atenção quanto a gente, né? A gente fica... A mulher fica ali matutando aquilo sem parar, né? E aí o bichinho fica falando, e o bichinho ficou falando muito tempo comigo. Até que eu comecei a buscar apoio e aí foi melhorando. Aí, na minha opinião, quando você vai para ação, o bichinho diminui. Quando você começa a jogar a energia da ação. Muito importante a energia. Mesmo como você não sabe, não importa. Você está prestando contas a si mesmo, né? Sim. Como é que foi com você, Cristiana? Teve medo? Muito, muito medo. O medo foi o meu maior limitador. Eu tinha medo por várias razões. Quando eu fiz exatamente a minha mudança, eu tinha 38 anos de idade, um filho, né? E uma situação de vida para levar adiante, um padrão de vida bem satisfatório, um salário acima da média de mercado, uma estabilidade de 17 anos de profissão, 12 naquela mesma empresa de grande porte, ou seja, eu tinha tudo para enquadrar, né, para simplesmente limitar a minha tudo decisão. Que todo mundo procura, tudo que todo mundo procura e, além de tudo, todos dizendo a você é louca. E a segurança, você pensa de novo. Segurança. Então, família no meio disso, nossa, Cristiana? foi complicado. Foi um processo inicialmente muito meu, né, de muita autoanálise, porque antes de eu dizer isso aos meus pais, de eu comunicar isso para minha família, de eu falar para os meus amigos, eu precisava primeiro trabalhar todas as emoções internas para saber se eu não estava realmente louca, né? Se eu não estava, meu Deus, o que eu estou pensando, será que é realmente esse o caminho? E foi um processo de 5 anos. Entre falar assim, não, chega, isso não é para mim, eu não sou essa pessoa e eu preciso ser feliz, senão eu não vou conseguir levar os meus anos de vida. E até isso sair do meu emocional e do meu psicológico, né, da minha própria pessoa, e levar isso adiante, começar a propagar essa possibilidade, demorou um tempo. Eu queria pontuar um pouquinho mais a questão da família. A família pesa? A família pesa? Como é que claro foi a tua que família, pesa. Rafael? Assim, eu na época estava casado, estava morando junto e tal, e eu fui demitido do jornal que eu trabalhava. E foi nessa época que eu comecei, de fato, a pensar, olha, você pode aí ficar mais um tempo trabalhando como freela, não sei o quê, mas você tem que pensar num caminho para fora. E o meu casamento meio que acabou junto, assim, foi tudo meio, como se diz, uma coisa em cima da outra. E aí, o que na época me ajudou muito foi minha mãe. Minha mãe, ela chegou e falou para mim, olha, você pode fazer o que você quiser da vida, você tem um monte de escolha aí para frente, porque razoavelmente você não fez filho até agora, você não está mais casado. É determinante também, você né? Com um diferencial. Pois é, você não está pagando uma dívida, tipo um imóvel, uma coisa assim, então, sabe, tenta ver o que você quer e tal. E eu já tinha tido muita resistência em casa, quando meu pai era vivo, em relação à profissão. Assim, meu pai falava, putz, você vai fazer jornalismo, cara? Tem certeza que você vai fazer jornalismo? Eu lembro, porque meu pai era policial. Mas a questão financeira está o tempo todo aí incutida. Mas disfarçadamente ele tinha muito trás preconceito com a profissão, era muito engraçado, assim, porque ele estava do outro lado do balcão, né? Quando você chega na delegacia para fazer alguma coisa, o policial está do outro lado e você que é jornalista está do lado de cá. Então é sempre uma relação estranha. E ele tinha essa coisa com ele, que ele guardava assim com ele. Mas quando eu fui fazer, quando eu comecei a trabalhar, meu pai achou legal e tal, deixou ir e tal. Só que o que aconteceu? Quando eu decidi que tinha que mudar, minha mãe falou, olha, você fez uma escolha, errou, enfim, você não funcionou bem. Você tem todo o tempo para escolher. Como uma relação afetiva, foi bom enquanto durou, né? Vamos para outra relação. Agora, trazendo aqui para a Cristiana essa questão familiar, ela também está atrelada à questão financeira, de certa forma? Principalmente você que vinha de uma estrutura profissional sólida? Sem dúvida, sem dúvida. No início, os meus pais estranharam um pouco. Falei, minha filha, pensa bem, isso é muito sério, você já tem uma idade que
que já tem uma maturidade profissional, uma idade que para o mercado já não é tão nova, um filho para criar. Enfim, eu sei que você é uma pessoa que nós confiamos plenamente na capacidade de discernir e de tomar decisões acertadas, mas nós ficamos tensos com isso. Mas, de qualquer maneira, nós apoiamos você se você vier a tomar essa decisão. E realmente meus pais apoiaram, não tem dúvida. Eles não acharam incrível, uau, assim, aquela coisa de, minha filha vai largar o direito, chutar tudo para o alto, com o meu neto para criar, com todo mundo, um monte de coisa, e de repente achou assim que era incrível. Também eles não são tão alternativos e tão cabeça feita nesse sentido, mas como eles viram todo o meu processo de insatisfação, isso foi tão forte, tão visível para eles, que eu acho que caíram na real de que realmente existe o direito de cada um ser feliz, né? E eu tive um agravante, porque a minha insatisfação de estar fazendo o que eu não queria era tão grande, que o estopim da bomba, eu chamo assim, foi eu adoecer. Eu tive um estresse emocional muito grande, somatizei tudo, a ponto de eu não conseguir ir ao trabalho, literalmente. Eu fiquei 40 dias de licença afastada do meu trabalho. E aí, como a Renata falou, aquela vozinha que vem, que a gente às vezes não quer ouvir, ela me dizia, não se preocupe, você não tem nada. O que você tem, você sabe. Olha para você e olha o que você precisa fazer para mudar. Ai, gente. Juro, gente. Incrível isso. Isso falava forte em mim. Eu não vou deixar você falar ainda, Renata, porque a gente foi buscar um depoimento da sua família. E aí, na volta, você vai me dizer como é que foi esse apoio, ou se houve alguma pressão ali. Vamos ouvir o que a família da Renata comentou a respeito. Bem, Renata, eu percebia que ela não era uma pessoa feliz. Ela era chorosa, sempre vivia triste, ela não era alegre, né? Mas eu achava que era uma coisa mais segura, entre aspas, né? Você trabalhar numa empresa, fecha a gaveta sexta-feira, 13º, 14º, etc. Mas ela achava que isso não era sinônimo de felicidade. No que eu concordo também. Ao longo desses anos eu também tive para sair algumas vezes, mas eu também sentia, eu tinha essa sensibilidade que a amiga teve também, que ela não era feliz, meio chorosa. Não é fácil, né? O mercado do autônomo, no caso, ela tem que galgar um espaço, a concorrência é leonina, né? Mas ela está conseguindo e ela está mais feliz agora. Tudo tem um momento certo, né, para acontecer e então ela tomou essa decisão e a gente sempre, eu principalmente, eu sempre apoiei, entendeu? E filho é assim, você sempre apoia, né? Nunca vai abandonar, né? Então, mas o mais importante para mim é ver assim como que ela está crescendo também em todos os sentidos. Eu conheci a Renata exatamente nessa mudança né, que ela começou a querer agora, vamos ficar autônomo. Então eu acho que eu ajudei ela em 2 momentos, né? Eu acho que o primeiro momento foi esse do autônomo, e agora, dia 5, cadê meu salário? Que não tem, né? Então, eu já sou formado há 10 anos, sou autônomo, né? Sou fisioterapeuta, e aí, eu sei que no início é um período difícil, e aí nesse momento eu estava sempre com ela, falei, não, é assim mesmo, vamos lá. E o segundo momento eu acho que, até ela brinca muito assim como dupla de vida, eu acho que é muito importante o casal ter uma visão, assim, olhar para o mesmo horizonte. Lindos, né? Agora, seu pai comenta ali que em alguns momentos pensou também em mudar. Inclusive, eu até brinco com ele que eu falo que eu sou a coach dele. Porque durante esse processo, eu passei pelo meu processo, mas eu também tinha que apoiar o meu pai. Era muito engraçado. Dá para ser coach em família? Não. Difícil, né? Acho desafiante. Não. É um desafio. Acho desafiante. A minha questão com a família foi uma coisa muito interessante, porque a minha mãe, ela sempre teve uma energia muito de vai, aquela coisa da líder, né? E o meu pai, ele falava assim, vai, mas ele fala, não, mas não vai muito não. Sabe, aquela coisa porque ele sempre trabalhou em emprego público. Então, a questão da segurança para ele, né, foi um valor dia muito 5, forte. Né? E no dia que eu pedi demissão do meu primeiro trabalho, foi muito interessante, porque eu não quis contar para ninguém. Assim, na noite que eu tomei a decisão, falei, é hoje, amanhã eu não passo. Eu não sabia, eu não tinha plano B, não tinha nada. E aí eu precisava dividir com alguém. Só que se a primeira pessoa que eu dividisse fosse um mendigo, falasse, não, eu não ia fazer. Aí eu chamei meu cachorro e a gente foi comer japonês. E eu contei pra ele. E aí eu falei, bom, agora ele não pode falar nada. Também ele não tá aí, o Toby não pode gravar. Falar. A gente tentou pegar o depoimento dele, mas eu acho...
Eu gosto de contar essa história porque a vida é isso, é você contar com quem você, né, consegue. Gente, eu vou ficar com essa história da Renata, porque realmente, assim, eu acho que isso inspira, a história de vocês inspira muita gente, porque quantas pessoas têm esse anseio realmente de mudar alguma coisa na vida e o trabalho pesa muito no ser feliz, né? Sim. Então, vou ficar com essas histórias de vocês maravilhosas e agradecer muitíssimo a presença de vocês. Eu acho que vale a pena realmente procurar o trabalho, o coach, porque eu acho que é um direcionamento bacana, mas principalmente esse coach interno, né? Que cada um tem. Quero agradecer muito a presença de vocês mais uma vez. Agradecemos. Obrigada, Yasmine. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Quer participar do nosso programa? Entra na nossa página lá no Facebook, curte e envia uma mensagem pra gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Até lá!